Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais. Estamos aqui na nossa saga de aprender a utilizar a Raspberry Pi Pico. Eu sou Renato Paiotti, do Instituto Newton Sebraga. E eu sou Luiz Henrique do Moca Lab. Estamos alguns vídeos aí utilizando o L298N, que é para controle de motores. Fizemos um vídeo controlando um, o anterior foi controlando 2 motores e agora nós vamos partir para o motor de passo. E eu queria saber de ti qual é a diferença entre o motor de passo e o motor comum, que a gente usou amarelinho, e como é que eu faço para aplicar ele na Pi Pico? Como nós vimos no vídeo anterior, o motor DC ele é um motor que tem rotação livre, ou para um lado ou para o outro, né? Já o motor de passo, ele tem um controle na posição. Então, dependendo do modelo construído, você tem X ângulos, né? Cada passo é como ele se dá um movimento passo a passo, mas é em função do ângulo. Então, eu posso saber, independente de ter um cursor de feedback, eu posso saber, desde que o torque esteja sendo respeitado, eu posso saber em que posição está o rotor do motor de passo se encontra. Então, o motor amarelinho não tem a precisão, ou qualquer motor de corrente contínua não teria precisão. De E esse de motor posicionamento. de passo, de posicionamento, eu tenho a posição correta onde eu coloco cada movimento, certo? Exatamente. Agora na tela nós estamos vendo 2 diagramas, unipolar e bipolar. Por que tem esses 2 diagramas na tela, Luiz? É como ele é internamente as bobinas, né, de acionamento do motor. Os motores mais conhecidos de passo são os que a gente costuma dizer de 4 fios e de 5 fios. Tá? O de 4 fios é um motor bipolar. Se você vê no esquema elétrico do motor, nós temos 2 bobinas separadas. Tá? Já o unipolar, nós verificamos que as bobinas estão unificadas por um polo, tá? Que seria o 5º fio aí. E aí isso vai determinar como que eu aciono essas bobinas, né? Você vê que para acionar o unipolar, eu estou usando 4 transistores, um para cada polo da bobina, né? Certo, okay. P1 a P4. O bipolar, ele depende de uma ponte H, porque eu vou, hora eu vou estar induzindo a bobina num sentido e hora eu vou estar induzindo a bobina em outro sentido, a polarização das bobinas, né? No unipolar, a bobina está sempre magnetizada em uma única direção, né? No bipolar, a bobina fica variando esse campo eletromagnético. Nós quisemos aqui utilizar o mesmo drive que a gente utilizou no drive de motor DC, que é o drive L298N, né, que a gente estudou com detalhes nos vídeos anteriores. Se alguém tiver alguma dúvida, é só ver os vídeos anteriores de controle de motor DC, que a gente detalhou como que funciona esse módulo, né, com esse componente do L de drive em ponte H, que é o L298N. Perfeito. Uma pergunta, Luiz. Nós vamos usar agora, neste vídeo, um unipolar ou um bipolar? Nós vamos usar um motor bipolar. Ah, excelente. Perfeito. Então, tem em mente já o esquema do bipolar. Mas como é que nós vamos usar o 298N, o L298N, e como é que eu conecto ele no motor bipolar? Você vai ver como que está conectado as ligações. Tá, o Alt1, o Alt2, que sai do LN, do L298N, eles continuam ligados no motor, só que eles vão ligar numa determinada bobina. Exatamente. E o Alt3 e o Alt4 vai ligar na outra bobina. Então, ao invés de controlar 2 motores, como fizemos no último vídeo, vamos controlar 2 bobinas. Exatamente. E essas bobinas vão dar o tranco certo para o motor. Exatamente. Fácil. Essa tá fácil. E aí as entradas são... Aí o único detalhe é que a gente vai deixar sempre habilitado o Enable A e o Enable B. A gente vai deixar ele já ativo, que seria com o jumper, né? Então deixar o Enable A e o Enable B jumpeados. Eu não preciso fazer esse controle. No vídeo anterior, nós tiramos esse jumper e colocamos um pino da Pi Pico para ficar controlando. Exatamente. O Enable A, Enable B. Só que agora não, a gente vai meter o jumper, e quem é que define os pulsos?
É as entradas de 1 a 4. Ela que vai definir Interessante. como que vai ser o acionamento da ponte H. Perfeito, excelente, excelente. Então fica mais tranquilo, né? Imagino que para cada acionamento eu vou dar um pino alto para cada um desses pinos, para falar, ó, é para lá ou para cá e assim por diante, certo? Exatamente. Perfeito. Nessas figuras você pode ver a simulação de como que é o acionamento das bobinas, né? Ora está Ah, positivo, ora está negativo, ora está positivo. Aí você vê o perfeito, acionamento. interessante. Interessante, dá para ver o motor girando conforme os pinos estão em alta ou em baixo. Um ou zero. Exatamente. Olha, teoricamente é fácil, Luiz. Agora, colocar isso na prática, a gente pode colocar agora? Então, nós vamos usar um motor. Eu deixei já um esquema montado aqui, então se a gente vê Então assim, eu vou colocar na tela aqui tá, o esquema que você está utilizando no projeto aí. Então, você que está assistindo aí a gente, coloque aí, ó, tá na tela todos os pinos ligados junto ao LN, como a Pai Pico e ao motor, tá? E eu vou colocar agora na tela, Luiz, a sua montagem. Vamos ver como ficou aqui. Aqui nós vamos usar um motor bipolar de 48 passos, Okay. né? Cada passo tem 7,5 graus de movimento, né? Nós vamos usar o mesmo drive que a gente usou nos vídeos anteriores do controle de motor DC, que é o L298N, e a PyPico aqui que está conectada. Então, os enables, as linhas de controles estão vindo direto para o módulo, como a gente viu no esquema anteriormente. Agora nós vamos para o código. E o que você poderia falar aí de cada linha para que seja novo, né? Que a gente possa controlar esse motor. Eu vi que você tem uma biblioteca nova aí, Import Stepper. Exatamente, é uma biblioteca aqui muito conhecida. Ela foi idealizada pelo Lars, né? É um programador, né? Então ele disponibilizou aqui, até deixei o endereço do GitHub aqui no programa, né? E Links também nas descrições, nas né? descrições você tem esse mesmo GitHub aqui, tá? Então essa Perfeito. biblioteca que vai fazer a mágica do posicionamento vai ter tudo prontinho para a gente poder utilizar, né? Então ela que Excelente. tem algumas funções, né? Por exemplo, de resetar a posição que está o equipamento, a de fazer andar um step, tá? Tá, essa é a biblioteca Stepper que você abriu para a gente dar uma analisada, apesar que não precisamos mexer nele, só iremos chamar essa biblioteca para rodar o código, porque já tem muitas classes prontas aí. Ela tem todo um Exato. passo a passo aí. Perfeito. É, tá, então a gente vai usar o programa Exemplo Bipolar 2, já que a gente fez um programa bem simples aqui para posicionar. O que vai acontecer? A gente vai definir quais são as entradas. Então você Tá? criou a variável IN1, IN2, IN3, IN4 e colocou no GPIO 1, 2, 3 e 4. Perfeito. Exatamente. Nós vamos inicializar o motor de passo, né? Você criou Inicializar, uma variável criar N, criar um objeto, né? criou um objeto N, ok. Atenção a essa parte aqui, ó, Full Step Motors, tá? Então a gente vai ver ele funcionando aqui, depois a gente vai voltar para aqui, esse Full Step Motor aqui, que a gente vai fazer algumas alterações, tá? Tá ok. Então ele tá inicializando os pinos de I/O, tá? Ok. Ele está indo para a posição 0, então ele define que a posição que está o rotor agora é a posição que vai ser a posição 0. Né? Ok, interessante isso, porque quando automatizamos o B1, a gente colocou a cabeça dele, porque o B1 está usando, o pescoço do B1 está usando justamente essa biblioteca. Então a gente centralizava a cabeça dele e falava assim, ó, começa daqui. E dava o reset para falar que a cabeça estava naquela posição 0, certo? Exatamente. Tá, então Perfeito. a gente vai fazer um loop simples aqui, só a gente nós colocamos aqui um try e com exception, tá? Para a gente parar o programa. Então a gente manda executar no loop infinito, né? While true.
Mas se tiver certo? uma exceção, que seria o Ctrl C aqui pelo teclado, né? A gente para o programa, tá? Só para Ah, facilitar. que interessante. Que interessante esse comando, eu não conhecia. Você usa o try e o except justamente para ter uma interrupção caso precise, sem ter que parar o programa. A exceção, no caso aqui, seria uma interrupção por teclado, tá? A gente pode ter em outros tipos de exceções, tá? Nesse nosso caso. Perfeito, perfeito. Tranquilo. Então, Podemos- então ele vai ficar dando um looping. E nesse looping, ele colocou lá, você colocou na linha 26m.step 48. O que significa esse 48? Então, são 48 passos. Esse motor aqui, no caso, cada passo tem 7 graus e meio. Então, se você Tá. multiplicar 48 vezes 7,5, vai dar 360 graus. Ah, excelente. Então ele vai 360, aí ele dá um time de 0,5 e depois volta Volta para a para a posição. posição sentido contrário. Exatamente. Opa, quero ver funcionar isso aí, Luiz. Vamos ver? Tá, vamos. Tem Eu mais vou ligar. alguma coisa no código? Porque não é possível 4 linhas de código para fazer isso. É 4 linhas de código. Que você fez usando Excelente. uma biblioteca, tá? Ok, entendi. Usando a Bíblia. Por isso que a biblioteca nos ajuda muito, né? Para não ter que ficar digitando tudo passo a passo. Tá, vamos ver. Eu vou dar o play agora. Vamos lá. Foi. Perfeito. Excelente, Luiz. Excelente. A gente podia fazer meia volta, né? Meia volta seria quanto? 24? 24 e menos 24. Ó, eu vou dar o Ctrl C aqui para parar. No teclado, perfeito. Excelente, excelente. Tá? Eu vou dar um stop aqui. Vou dar um save. E vou dar um play. Ele vai rodar. Então, Bem, aqui na câmera não dá para ver porque está inclinado, a gente está com meio efeito paralaxe, mas ele está dando 180. Perfeito. a gente tem uma outra. Vou dar o Ctrl C para parar, entendeu? Aqui, ó. Você clica Uma pergunta, Luiz, gostaria de fazer uma pergunta. Se eu não tivesse o menos 24 e só tivesse 24 passos, ele ficaria dando 180, 180 sem parar, girando eternamente? Sim, quer Ou fazer ele o tem teste? limite? Vamos fazer o teste, Luiz. Não, ele vai parar. Cada 24 passos ele dá uma paradinha, mas ele vai girar sempre na mesma direção. Perfeito, então, mas ele não tem limite. Ele não tem que nem um servomotor vira 360 e para, ou vira 180 Não, para e vira. não. Ele não tem limite. Ele vai ficar girando. Então, para diferenciarmos, Luiz, de vez de 24, põe 14. Porque senão vai. O loop em um só daria 24. A gente vai fazer 14. Vamos ver. Salvei, vou dar play. Perfeito. Excelente, excelente. Então ficou fácil, Luiz. Olha como é fácil mexer um motor de passo, né? Vamos fazer uma outra posição aqui, que é usar uma outra função. Deixa eu Qual comentar seria? aqui. Vamos comentar. Vamos usar uma outra função agora, que é step until. Esse aqui ele vai para uma posição. Lembra que no reset eu estou dizendo que aquela posição é a posição 0, né? Correto? Certo. E aí eu posso ir para cada posição. Que posição que você quer ir? Então vamos supor, só 0 a curiosidade, a gente pode 48. 0 a 48, ou 48 a 360. Então, vamos por aí 5, fazer um passo a passo aí, 5, 10, 15, 5, 10, 10 e 15, vai, vamos ver. 15. Então, ele vai e para naquele lugar, é isso? Exatamente. E vai esperar meio segundo cada lugar. Perfeito. Mas isso não quer dizer que também no step, o step não pararia no 5, usando a função step? Pera aí, aqui faltou. Como assim? Step ele O, vai. Qual que é o a função step? step ele para no 14, ele dá 14 passos. Não, ele é 14 passos. Aqui ele está indo para a posição 14.
Tá, Estou indo vamos para a ver como é que posição funciona isso na 5, estou indo prática. para a posição 10. Ok, então vamos ver como Tá? é que funciona E se isso. quiser, ó, vamos por posição 0, que é a posição que ele iniciou, vai iniciar. Tá? Ok, Eu vou ligar o programa, vai para 0, depois para 10 e para 15, depois volta para 0. tá, vamos ver. Tá? Salvar. Dá o play. Tá vendo? Ah, entendi. Eu não preciso usar o menos para voltar. Ele vai para a posição daquele lugar. Interessante isso, hein? Muito Você vê? interessante. Bacana, né? Você viu como fazer um programa bem simples e a gente tem a função tudo pronta, facilita bastante a vida, né? Perfeito. Dá para movimentar a cabeça do B1, o braço do B1, ou qualquer coisas robóticas ou de automação, né? Você vai Ex- girando e coloca na posição correta. Excelente, Luiz. Fácil demais, hein? Exatamente. Vou dar um desafio aí pro pessoal do vídeo aí, depois o pessoal comenta. Beleza. Qual é o desafio? Nós estamos usando essa classe aqui, ó, Full Step Motor, tá ok? Hum, Quero ver com o pessoal por que existe a Half Step Motor. Aqui é um passo, ok. na full é um passo, e na half step, como o próprio nome diz, né, metade, meio passo. Então, eu Meio consigo, passo. da maneira que eu estou magnetizando as bobinas, aqui, ó, são 8 passos para completar um ciclo, né? Na bobina anterior são 4 tipos de energização. Interessante. Então, eu consigo, em vez de mover 7 graus e meio, eu vou mover 3,75. Aqui, ó. Você vê que tem a diferença de 48. Então, eu vou ter 96 posições em um Passos. giro. 96 passos, né? Ok, ok, perfeito. Legal, Renato. E aí, Excelente. gostou Então, das ó, imagens que eu montei? deixa nos comentários aí, tem o link para o código-fonte, analisa aí a biblioteca e deixa aí nos comentários qual é a diferença entre um e outro. Foi show, Luiz, mas antes de terminar, gostaria de agradecer muito ao pessoal da Latere, que patrocina essa série de Pai Pico, e se você precisa de uma Pai Pico original, é só consultar aí a Latere, links aqui nas descrições. Encerramos por aqui, Luiz? Encerramos por aqui. Até o próximo vídeo. Então, beleza, pessoal. Um abraço a todos. Foi. Até mais.